Muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, eu e a Kátia, né? Para deixar para vocês uma mensagem, para agradecer a todos que nos ajudaram. Estamos aqui dentro da nossa casa, um sonho feito realidade, né? Que muitos irmãos ajudaram com oração, ajudaram também a construir, e nós ficamos muito felizes com a ajuda de todos. Nós não temos tido o hábito de aparecer nas redes sociais, até devido à falta de tempo, enfim, por várias razões, né? Eu também não gosto muito de estar aparecendo na rede social, nós, né, não gostamos muito de estar aparecendo na rede social, mas alguns irmãos pediram para que nós pudéssemos falar, né, um pouco da palavra de Deus através das mídias sociais. No nosso caso, no momento, nós temos a oportunidade de usar o Facebook para esse propósito, né? E nós vamos estar procurando aparecer um pouco mais, né, dar notícias para todos aqueles que nos amam, e nós os amamos também em lugares onde passamos, né? Nós vemos aí a Jéssica lá do Paraguai, um abraço para todo o povo aí do Paraguai também. E enfim, estamos felizes de poder estar aqui com vocês nesses minutos, onde nós vamos estar realizando uma oração e falando um pouco da palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Nós vamos realizar ao final dessa leitura, dessa mensagem aqui da palavra de Deus, uma oração por você. Uma oração por você, se você está passando por problemas, sofrendo, né, enfrentando algumas lutas na sua vida, nós vamos orar por você. Você não está enfrentando problemas, não está enfrentando lutas, nós vamos buscar a presença de Deus também, que é, sobretudo, mais importante, aquilo que nós mais precisamos para a nossa vida, tá bom? Então, durante algumas semanas, Deus sabe quantas, nós estaremos domingo às 8 horas da noite, às 8 horas da noite aqui, com essa transmissão da palavra de Deus, tá? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está lá em Coríntios, em 2 Coríntios, lá no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. O título da mensagem aí foi o propósito da nossa salvação. Qual é o propósito de sermos salvos, né? Qual é o propósito da nossa salvação? Para que Deus nos salva? Ele poderia, logo que alguém é salvo, ele poderia então levar essa pessoa para ele, né? Como foi o caso, por exemplo, de Enoque, que de certa forma ele andou tanto com Deus que Deus o levou para ele. Ele viveu ainda um tempo depois da sua, né, salvação, mas Deus o levou com ele. Porém, Deus nos deixa aqui nesse mundo, e um mundo onde a gente vai ser tentado, um mundo onde a gente vai enfrentar lutas, onde a gente vai passar por situações boas e também ruins, não é verdade? Então, qual é o propósito? Que propósito há em nós permanecermos aqui nesse mundo? É isso que nós vamos falar, e isso está aqui, nós vamos usar como base, né, para a nossa mensagem, 2 Coríntios, lá no capítulo 6, lá no versículo 14, onde diz assim, ó: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles. Olha só, olha a promessa de Deus que profunda ali no verso 16, olha lá. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles,
e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Habitarei com eles, entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então Deus nos salva para esse propósito aqui, para habitar entre nós, habitar conosco, habitar entre nós, ser o nosso Deus, e para que nós sejamos o seu povo, o povo dele, sabe? Essas palavras aqui de Paulo, elas me trazem à memória a saída do povo de Israel do Egito, né? Deus tinha o seu povo, que é o povo de Israel. A igreja no Antigo Testamento era Israel, era aquela que era responsável por representar a Deus aqui na terra. A igreja, o povo de Deus, quando eu falo igreja, eu não falo denominação, né? Porque muitas pessoas confundem igreja com denominação. Uma coisa é igreja, outra coisa é denominação, tá? A denominação, existem muitas denominações. A pessoa muitas vezes fala assim: eu mudei de igreja, né? Eu fui para outra igreja. Não, você não tem como ir para outra igreja, porque sua igreja só tem uma. Você pode ter ido para outra denominação, não para outra igreja, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja são os salvos, tá? Então, a igreja forma parte da pessoas de várias denominações, né? A igreja, o povo que é de Deus, o que é salvo, ele está aqui para esse propósito. Ele é salvo e ele não é levado para o Senhor, porque ele permanece aqui para representar a Deus nessa terra, nesse mundo. Aí ele diz lá, olha lá, os que ele diz, não tem que haver comunhão, tem que haver uma diferença. Não tem comunhão, não se ponham em julgo desigual, ou seja, não seja igual a eles. Ele está dizendo aqui, ó, serão meu povo, eu serei o seu Deus. O verso 17 do capítulo 6, estamos lendo 2 Coríntios, ele diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora entrando no capítulo 7, verso 1, disse: amados, visto que temos essas promessas, essas tão grandes promessas, né? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, olhando para essas promessas, ele está dizendo: olha, visto que nós temos umas promessas tão maravilhosas, tão grandes, a promessa de que Ele vai estar conosco, de que Ele vai habitar em nós através do seu Espírito, visto que temos uma promessa tão grande, nós agora precisamos fazer a nossa parte, que é o quê? Purificarmos de tudo o que contamina o corpo. Por quê? O corpo e o Espírito. Por quê? Porque essa promessa, ela está condicionada a isso, tá? A nós nos purificarmos. Quando você vai lá para Tiago no capítulo 4, você vai ver que Tiago ele também fala disso, mas ele fala até de uma forma um pouco mais forte, né? Se nós vamos lá em Tiago ele também fala dessa separação que tem que haver, tá? Ele diz lá, ó, Tiago está depois de Hebreus, lá no capítulo 4, verso 4, aí Tiago diz assim, olha: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então olha só, adúlteros. Tiago usa até uma palavra muito forte, né? Ele chama de adúlteros. Quem é um adúltero? Quem é um adúltero? Me diz, quem é um adúltero? O adúltero é alguém que está comprometido com uma pessoa, que tem aliança com alguém, mas está buscando prazer em outra pessoa. Esse é um adúltero. Adúltero é aquele que tem compromisso com alguém, mas tem compromisso, ele tem aliança, casamento, mas ele está buscando prazer, está buscando em outra pessoa, tá? Então isso é adúltero. Agora, vamos transferir isso para a nossa relação com Deus. É isso que ele está falando. Vocês têm uma aliança com Deus,
Mas em vez de vocês buscarem nele o seu prazer, vocês estão buscando nas coisas desse mundo. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Vocês estão buscando lá fora. E é isso o que, lá voltando para Coríntios, Paulo está falando, que nós precisamos, ao ver essas promessas tão grandes, que é o propósito da nossa salvação, para que nós nos purifiquemos, para que não entremos em julgo desigual, para que a gente não viva como os demais. Sabe? Aquelas frases que nós estamos acostumados a ouvir, né? Todo mundo é assim. Tudo bem, todo mundo pode ser assim. Mas você é a igreja, você foi chamado para ser diferente. Não é que todo mundo faz assim. Tá bom, todo mundo faz assim, mas você foi chamado para ser diferente, para se purificar. Eu fui chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. Se nós queremos que essas promessas, essa promessa, né, tão grandiosa, que é ser habitado por Ele, sabe o que é ser habitado por Ele? É você ter o próprio Deus dentro de você, no seu ser. Sabe por que tem pessoas que são tão vazias, as pessoas são vazias, elas buscam prazeres em tudo nesse mundo e por mais que ela possa ter dinheiro e desfrutar de prazeres, ela continua com um vazio, com uma tristeza dentro dela. Tem momentos de alegria, mas de repente tem uma tristeza que nem ela sabe qual é, o porquê que tem aquele vazio, o porquê que tem aquela tristeza. Esse vazio é tão grande que nada pode preencher. Ela pode ganhar dinheiro, ela pode fazer de tudo na vida e nada preenche esse vazio. Mas por que nada preenche esse vazio? Porque ele é tão grande que ele é do tamanho de Deus. Ou seja, só Deus pode ocupar esse vazio. Sabe? Por isso que quando Deus ele tira o povo de Israel lá do Egito, né, você vê que ali na história de Israel, primeiro Moisés tenta libertar, né, pela força do seu braço. Ele mata um egípcio que está agredindo um do seu povo, pensando que as pessoas iam apoiar ele. Não. No dia seguinte, quando ele vai separar uma briga entre dois judeus, um deles diz assim: olha, eu vi o que você fez lá com o egípcio, né? E aí ele, com medo, ele foge para o deserto, vive 40 anos no deserto, e lá no deserto, ele, depois de 40 anos, já casado com sua família, ele tem um encontro com Deus. Quando ele está apacentando as ovelhas do sogro dele, aí aparece Deus numa sarça, né, num arbusto que queima, mas não se consome. Aquilo chama a atenção dele, ele se aproxima, Deus diz para ele: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, né? E ele deixa aquela atitude de deixar os afazeres dele, de tirar a sandália dos pés, demonstra o interesse, a importância que ele dá àquele momento. Aquela atitude de Moisés representa justamente aquilo que Paulo disse, que a gente acabou de ler ali, né? Aquela atitude lá, que é visto que nós temos uma promessa tão grande da parte de Deus, que a gente tem que se separar. Ele diz assim, olha, vamos lá de novo lá, Coríntios, né, 6, olha lá: visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo. Essa atitude de Moisés, ela traz o simbolismo dessa atitude que cada cristão deve ter. Eu vou tirar os calçados, eu vou deixar de lado aquelas coisas que para mim eram importantes, porque agora há um propósito maior para a minha vida, tá? E aí é quando Moisés tem aquele encontro com Deus. Ali ele tem um encontro com Deus que muda, que transforma a vida dele, porque é isso que acontece com a gente quando a gente tem um encontro com Deus. Tudo muda, não é verdade? Somos transformados. Somos transformados. Tudo se faz novo, né? É verdade. É verdade. A gente vivia uma vida antes e uma vida depois. A vida sem propósito e a partir de então uma vida com propósito. Aquela vida sem sentido. Hoje é domingo. Muita gente que já fica triste a essa hora, amanhã trabalhar, porque a vida dela não tem propósito.
Não tem uma razão de ser. Então amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã isso, amanhã aquilo. Aí sexta-feira tá feliz. Já porque chega mal no serviço. já chega, mas já começa mal a semana, né? Aí sexta ela fica feliz porque vai pra festa, para isso, mas essa vida de altos e baixos. Aí ela se relaciona com alguém, aí ela fica feliz, mas não dá certo, separa, aí não é assim? Aí fica naquele vai e vem, não dá certo com um, não dá certo com o outro, aí pensa assim, não, é o negócio que eu tenho que ter um filho, aí tem um filho, tá bem, não, aí no começo tá bem, mas depois volta, porque na verdade, querido, tudo isso são importantes, os relacionamentos são importantes, né? A família é importante estar aqui. Eu sou casado, nós somos casados há 31 anos. Então, quer dizer, graças a Deus, nós temos nosso filho, Juan, está aqui assistindo aqui. Então, assim, tudo isso é muito importante. Porém, não preenche vazio. Não preenche vazio. Essa promessa grande, ela vem quando nós decidimos nos purificar. E cumprimos, então, assim, o propósito da nossa salvação. Qual é o propósito da nossa salvação? Representar o Senhor Jesus aqui nesse mundo. E se você observar, para a gente poder finalizar aqui a nossa meditação, se você observar, quando Moisés vai lá no Egito para tirar o povo, Moisés fala para Faraó várias vezes para deixar ir o povo, não é para ir para a terra prometida, mas para ir lá no monte, para adorar a Deus. Né? E adorar não é como hoje a gente pensa em adorar, é cantar um louvor, não, adorar é ouvir a Deus e tirar o que tem que ser tirado da nossa vida, isso é adorar. Tá? Adorar, é verdade. Isso é que é o adorar que ele está falando, vocês vão me adorar, eles vão passar ali, eles vão chegar na terra prometida, mas antes eles vão passar no monte. Porque o propósito não era tirar do Egito para a terra prometida, é tirar do Egito para ter um encontro com Deus lá no monte. Tá? E esse era o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus. Por quê? Porque se eles saíssem do Egito direto para a terra prometida, com certeza eles iam idolatrar aquele lugar. Né? Então por isso que Deus queria que eles tivessem um encontro com ele lá no monte. Nós vamos falar mais disso na semana que vem, mas para você entender. Então hoje as pessoas têm idolatrado muito o próprio homem. O homem idolatra o homem. Por quê? Porque infelizmente, a ênfase que se dá no evangelho pregado, na grande maioria das denominações, é um evangelho que está, como se diz, é aquele evangelho que dá ênfase à conquista, à terra prometida, aquilo que Deus pode dar fisicamente. É esse o evangelho que se prega, com ênfase. Não estou dizendo que Deus não dá, que Deus não cura. Deus dá, Deus liberta, Deus cura. Deus faz tudo isso, meu amigo, meu irmão. Deus faz tudo isso. Agora, a ênfase não é essa. Nós não podemos dar ênfase a isso. A ênfase é sede santos, porque eu sou santo. É essa que é a ênfase que tem que ser dada. Tá? É o monte. O monte que eu digo não é o lugar físico. O monte é o encontro. É a experiência com Deus que vem quando nós decidimos nos, como ele diz aqui, purificar de tudo que contamina. Tá? Então, por essa ênfase que tem sido dada às conquistas, à terra prometida, nós temos visto um evangelho fraco, muito fraco, aonde não há nenhuma diferença. Não há diferença entre o crente e o descrente, entre o puro e o impuro, não tem diferença, tudo igual. Tudo igual. Né? Você ia falar, Kátia? Realmente, a gente olha, né? A gente vê que não há diferença nenhuma. Antes havia, né? Até antes a gente ouvia falar que tinha diferença. Hoje em dia não tem diferença. Exatamente. Mais. Tudo igual, né? Tem se tornado tudo igual, tudo bem parecido. Então as pessoas falam que é da igreja, mas ela via a vida dela, do jeito dela, satisfazendo as vontades dela. Né? Então, assim, nós precisamos entender essa verdade da palavra de Deus, querido. Porque a vontade de Deus é essa que está, se eu não me engano, eu até anotei aqui, lá em Levítico. Levítico, capítulo 20, versículo 7, ele diz assim, acho que até na tradução que a pastora tem ali, vai estar até melhor. Deixa eu pegar e usar a sua aqui. Você tem. Ele diz lá em Levítico 20 assim: sede santos, porque eu sou santo.
Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Deixa eu só achar aqui se é Levítico mesmo. Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, sede santos, tá? Guarda isso no seu coração, guarda essa mensagem no seu coração. Há uma terra prometida para cada um de nós, mas a ênfase e o propósito da nossa salvação é a santidade, é ter o Espírito de Deus habitando em nós. Esse é o propósito para estarmos aqui nesse mundo, para representarmos o Senhor. Não é ser como os outros são. É porque meus pais eram assim, então eu sou assim. É porque fulano é assim, porque todo homem é assim. Todo homem é assim. Não, todo homem é assim, mas eu vou ser como é o Senhor. Toda mulher é assim, não, mas eu vou ser como é o Senhor é. Tá bom? E eu tenho certeza que assim nós estaremos cumprindo o propósito da nossa salvação. E agora eu quero orar por você e orar com você aqui também, tá? Um abraço aí para Gladys, que está acompanhando também, o Valdemir. Como? É da onde ela? É Paraguai, tem Buenas noites, La Paz, bendições, pastor, tanto tempo, estranhamos aí a todos em Paraguai também, Valdemir também, tá ali, ó. E muitos outros que vão ver as mensagens ali vão ver aí as mensagens também. Aí tá o Juan mandando um alô aí, tá? Crescendo cada vez mais. E assim nós vamos estar com vocês aqui os domingos, tá? 8 horas da noite nós vamos estar. Não importa se será 1, 2 ou 3, quantas pessoas estiverem, nós vamos estar compartilhando com vocês uma palavra. Depois você pode acompanhar também, voltar a ouvir se você não ouviu desde o começo, tá bom? Nós também, nós pais, saludos e bendições aos teres, o Marcos também, a nós, o Samuel, um abraço para vocês, tá? Saudades aí de Tuparendá, né? Muitos momentos maravilhosos vividos aí. Lucimar aqui também, um abraço, Deus abençoe. E nós vamos orar agora. Vamos orar para aqueles que estão sofrendo, precisam do auxílio de Deus, e também pedir a Deus que Ele venha com a sua presença, que essa palavra, que a gente possa meditar nela durante toda essa semana, que ela seja o nosso alimento essa semana. A palavra ali que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 6, tá bom? Olha lá, Felícia também, né? Paraguai em peso aí, né? Pessoal do Paraguai em peso. Felícia, um abraço também, que Deus abençoe, tá? Vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos por essa semana, te agradecemos por mais um dia de vida, mais uma semana. Te agradecemos por uma promessa tão grande, tão maravilhosa como essa, de o Senhor estar no meio de nós, estar entre nós e habitando em nós. Pai, nós queremos nos purificar de tudo aquilo que contamina o nosso corpo, o nosso espírito, para que possamos ver essa promessa realizada em nossa vida. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Senhor, nos lava. Senhor, nos purifica. Senhor, perdoa-nos. Precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua compaixão na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Lava-nos, purifica o nosso ser, Pai. Oh, Pai, precisamos da Tua misericórdia. E queremos, ó Deus, queremos Te pedir também por todos os nossos irmãos que estão acompanhando aqui essa oração. Se tem algum, ó Deus, que está passando por uma aflição, doente, um problema na família, com o coração talvez apertado ali, com medo de alguma situação que está vivendo, que tem tirado as noites de sono dessa pessoa, nós também Te pedimos, Senhor,
Que o Senhor entre com providência. Que o Senhor derrame o teu poder, Pai. O teu poder em cada uma das pessoas que estão precisando de auxílio, de socorro. Aonde quer que chegue essa oração. Sim, meu Deus. Aonde quer que chegue essa oração. Chega aos corações agora. Que essa semana, ainda essa semana, Pai, oh Deus, que haja um socorro, que haja um mover sobrenatural da Tua mão para mudar essa situação, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, de todo o coração, suplicamos, entregamos a vida de todos aqueles que nos escutam nas Tuas mãos. Que aquele que está com dores, Pai, que ele seja curado nesse momento. A Tua mão poderosa que cura a alma, que cura o corpo, venha curar essa pessoa, em nome de Jesus. Receba, meu amado irmão, irmã, receba pela fé a sua cura aí agora. Receba pela fé a sua libertação, a paz. Receba agora. Receba o perdão do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito, exaltado, engrandecido seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh, nós te adoramos. Comece a adorar ao Senhor aí agora. Comece a louvar a Ele. Comece a engrandecê-lo, a agradecer. Sabe, esqueça os problemas, esqueça as lutas, esqueça todas as preocupações. Coloque isso tudo de lado. Você só vai agradecer, você vai louvar porque Deus é bom. Porque o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Nós te adoramos, Pai. Nós te louvamos. Glórias sejam dadas ao Rei, o Salvador, o Redentor. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos e entregamos esta oração a Ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, um forte abraço, tá? Então, eu deixo aí o convite para você estar conosco também na semana que vem, tá bom? Domingo às 8 horas da noite, nós vamos procurar tirar esse tempo para poder estar com vocês aí, tá bom? Vamos procurar ler as mensagens aí, né? A Costa, né, está mandando ali mensagens, a Celiana também, enfim, olha, um abraço para todos vocês, tá? Um abraço para todos. Que Deus abençoe e uma boa noite em nome de Jesus. Boa noite. Tchau.